É hora de entrevista no Jornal Piratininga. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer pela nossa cidade, pelo nosso planeta, é separar o lixo. É por isso que eu prefiro os produtos que vêm na caixinha da Tetra Pak, que é 100% reciclável. Depois de usar, é só abrir a orelhinha, amassar e aí juntar com os outros recicláveis para a coleta seletiva. Encontre a mais próxima em rotadareciclagem.com.br. Tetra Pak. Recicle comigo. Estamos conversando com a doutora Ângela Guadagnin, vereadora pelo PT de São José dos Campos. Doutora Ângela, infelizmente, o episódio que ficou conhecido como a dança da pizza. E a gente não escapa de comentar esse assunto. O fato relevante não era a atitude da deputada na época. O fato dela ter dado uns pequenos passos de dança comemorando a vitória ficou marcado pela própria exposição, super exposição na mídia que foi dada ao fato, a exemplo, ao contrário do fato efetivamente, que era a questão toda do mensalão, que foi uma grande discussão e que hoje já teve gente absolvida, da sua atitude ter se tornado o símbolo daquele momento histórico na Câmara dos Deputados. Então, doutora, tá certo que a gente já falou muito sobre isso, mas a gente não escapa de comentar mais uma vez sobre o assunto e relembrar esse episódio. Doutora, eu queria que a senhora fizesse um comentário mais uma vez sobre isso, até para que o ouvinte da Super Rádio Piratininga possa tirar suas próprias conclusões. Você até relatou o fato com muita delicadeza. Outros jornalistas não o fazem com tanta delicadeza. Na realidade, eu nunca fui envolvida em nenhum escândalo. Meu nome não foi indicado nem para processo nenhum. Eu não fiz parte do processo que foi chamado pela mídia de mensalão, que na realidade era um processo para estar desestabilizando o governo Lula e o PT. Ficou provado que não existiu dessa forma com o pagamento para deputado para poder votar com o governo ou qualquer coisa parecida, tanto que você mesmo disse, já diversos envolvidos foram já anistiados, porque foi comprovado que não era essa circunstância. E o deputado João Magno, que foi indicado, o próprio relator do processo dele, porque dentro do Conselho de Ética, cada caso teve um relator específico, um deputado relator, e o próprio João Magno, o relator dele, foi para a tribuna na hora do julgamento do processo e disse que, analisando todos os fatos, não tinha nada, que pedia o voto dos colegas pela absolução, e foi o único que foi absolvido. Isso a 1h da manhã, sessão encerrada, o presidente da casa já tinha encerrado a sessão, só não tinha levantado ainda da mesa lá da presidência, porque estava recolhendo os papéis dele, e eu levantei da minha cadeira, umas 2, 3 cadeiras de distância do João Magno, que estava no microfone, e fazendo um gesto de comemoração, assim, levantando o braço, como se fosse uma vitória, não foi uma vitória a absolução dele, mas com uma vitória num jogo de futebol ou em qualquer movimentação que a população faz. Só levantei meus braços dizendo: oba, você é a primeira a dar um abraço no João. E eu, que não tinha sido envolvido em nada, nunca fui acusada de coisa nenhuma, não tive processo nenhum meu julgado, simplesmente fui rotulada, você falou muito bem, pela imprensa, rotulada pela imprensa, como se fosse o símbolo, o ícone da corrupção, da roubalheira, do fato que estava sendo julgado e que a mídia estava julgando, independente de se tinha direito ou não ao julgamento, se tinha direito ou não à defesa. E eu não tive direito de defesa, simplesmente fui julgada e condenada, sem ter sido acusada. No caso, a gente só estava comemorando a inocência, a absolução de uma pessoa que estava sendo injustiçada no julgamento, e a gente acabou também sendo condenada sem ter sido nem acusada. Lógico que a gente carrega essa marca. 5 anos depois, a mídia quer retornar uma discussão. Eu tenho muita tranquilidade do meu passado, do meu presente, no sentido de ter trabalhado como médica para essa cidade, como prefeita, por tudo aquilo que a gente conseguiu fazer em políticas públicas, mudando a área da saúde, mudando a atenção à criança e adolescente, as políticas sociais, né? Fazendo um governo com transparência, investindo na qualidade de vida das pessoas, dando voz e vez a quem nunca teve voz e vez nessa cidade,
depois fiz um mandato de deputada, também pautada por esses mesmos princípios, baseado principalmente nos pontos de vista da defesa da saúde, da defesa da assistência social da criança e adolescente. Participei da CPI da mortalidade materna, diversas outras comissões de investigação, de comissões especiais, como foi da lei da adoção, como foi da política nacional de resíduos sólidos, da política nacional de saneamento. Fui relatora do projeto de lei que determinou os consórcios públicos, né? Então, fui presidente da Comissão de Seguridade Social. Então, tive uma trajetória dentro da vida pública, tanto de São José quanto da vida nacional, que me orgulha de ter ajudado a mudar muitas coisas nesse país. O projeto de lei que está tramitando esse tempo todo, tramitou na Câmara, tramitou no Senado, está pronto para ir para a pauta, o projeto de lei 1300 de 99, que possibilita que o contribuinte faça sua doação do imposto de renda devido diretamente no Fundo Municipal, Estadual, Nacional da Criança e Adolescente, para que recursos fiquem no seu município e sejam investidos diretamente na criança, em políticas para criança e adolescente. Não fui eleita vereadora depois. Aqui tenho também orgulho de estar fazendo um mandato voltado para a defesa da saúde, para a defesa dos direitos, e os diversos projetos de lei que a gente já apresentou, tendo que inclusive diversos sendo aprovados, o nosso trabalho na Comissão de Direitos Humanos, o nosso trabalho na presidência da Comissão de Legislação Participativa, mostra a seriedade com que eu encaro o meu papel, com que eu encaro a vida pública. E quando é relembrado de uma forma pejorativa, quando é relembrado de uma forma ofensiva por meios de comunicação, a gente fica muito chateada, porque eu acho que eu fui injustiçada, porque sem ter sido acusada, eu fui julgada e condenada, me rotularam com uma coisa que eu nunca participei, que eu nunca tive nenhum indício de ter qualquer compromisso. E, no entanto, agora, 5 anos depois, a mídia volta a relembrar a nossa essa trajetória. Se você for me perguntar, a senhora faria de novo? É lógico que, sabendo agora, conhecendo na carne esse aspecto cruel com que a mídia trata os fatos, eu deixo de ser tão expansiva, tão sincera, tão amiga das pessoas, para ser uma pessoa que não expressa com tanta facilidade os sentimentos.